Que eu disse que o tempo ia mudar de ontem para hoje. E mudou, não? Hoje esquentou, amanheceu agradável. Tivemos uma noite muito agradável, mas agora, depois da parte da manhã, começou a esquentar, hein? Guardar os cobertores e aguentar o calor, né? Mas tudo é bom, o calor é bom, porque tudo vem de Deus, a gente só precisa agradecer. Tem que ter gratidão em tudo. Não é? Como diz Paulo de Tarso, em tudo dá graça, porque tudo é perfeito, tudo está certo. Hoje é segunda-feira, dia de tarefa na nossa Casa Espírita Maria de Nazaré de assistência espiritual, que consiste na palestra evangélica que iremos proferir virtualmente agora, uma vez que de segunda-feira as atividades presenciais ainda não estão acontecendo. Ao menos aqui por nós encarnados, porque nós sabemos que os mentores, os coordenadores da casa espírita, espirituais, não param por causa de pandemia, não. Continua o atendimento, a assistência aos espíritos e aos encarnados também. Prossegue, ininterrupto. E a forma de nós colaborarmos é buscar, vibrarmos lá para os mentores, para a casa espírita, porque as nossas vibrações são fluidos, são energias, não é? Que, como partes do amor, evidentemente são aproveitadas, não é? O magnetismo e tudo isso é aproveitado para assistir aos nossos irmãos necessitados, tanto quanto nós. O tema que iremos desenvolver para a nossa reflexão hoje é poder da fé, não é? Que está contido no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. E nós vamos então agora analisar os itens 1 a 5 desse capítulo 19, cujo título é Poder da Fé. Nós vamos fazer uma oração e em seguida dar início. Fechamos os olhos e assim, conjuntamente, vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz. E, para não esquecer no final, vamos desde agora falar, que é no sábado agora já, que nós vamos ter lá as arrecadações para a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Sérgio e Fabiana estarão presentes na Casa Espírita e receberão as doações que cada um de nós puder doar, das 15 às 16h30. Isso ainda vai ser reiterado os demais dias da semana, mas eu já falo desde agora, como falei ontem também. Então, meus irmãos, meus amigos, o tema é esse, poder da fé, não é? Nessa passagem evangélica, ocorreu que uma pessoa que tinha um filho que apresentava, como dizia-se na época, demônios, estava endemoniado, não é? E o pai não aguentava mais, o filho endemoniado, não tinha como segurar, ele era muito forte. Quando ele estava endemoniado, podia juntar 10 que ele empurrava, ele podia ser acorrentado, que não tinha como segurar, ele estava sempre machucado. Então, os discípulos do mestre foram lá para tirar o demônio do filho desse senhor e não conseguiram. E aí ele recorreu a Jesus. E Jesus, então, com o seu poder, retirou o demônio, ou os demônios, do jovem imediatamente. Então, os discípulos do mestre
perquiriram a ele. Por que é que nós não conseguimos, Senhor, retirar o demônio, como o Senhor fez assim na hora? E nós não conseguimos, fizemos de tudo, não deu certo. E aí Jesus disse para eles que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, eles mandariam a montanha passar daqui para lá e isso aconteceria. Não é? Então Cristo falou sobre o poder da fé, que tudo pode. Vejam vocês uma coisa que o Cristo disse: se tiveres fé como um grão de mostarda. Ele não disse do tamanho de um grão de mostarda, como aliás, muito correntemente, a gente ouve ser pronunciado. Ele não disse do tamanho, porque quem é que já viu dentre vocês um grão de mostarda? Uma vez, há alguns anos, há muitos anos, eu levei lá vários grãos de mostarda em uma caixinha, cada caixinha um grãozinho de mostarda, e dei para cada um dos que estavam presentes. Eu tinha comprado lá mais de 20, uns 30. Foi colocado numa caixinha e eu dei para cada um dos que estavam presentes. Eu pergunto, de vocês, quem é que já viu o grão de mostarda? Talvez não todos, alguns, mas é muito pequeno, gente. O grão de mostarda é tão pequeno que se você não prestar atenção, você não vê. E se você respirar perto, com a sua respiração ele sai voando, porque ele é muito pequenininho. Por isso que o Cristo usou o exemplo do grão de mostarda, mas ele não disse o tamanho, ele disse como, por quê? Quem é que já viu um pé de mostarda? A mostarda, o pé de mostarda, ele se transforma daquela semente minúscula, quase invisível, de tão pequena, em um arbusto grande, mais ou menos do tamanho de uma amoreira, fica grande. E, no entanto, quem olhar aquele pé de mostarda e olhar para a sua semente, a semente de mostarda, vai achar quase inacreditável que daquela semente tão minúscula possa se transformar em um arbusto tão grande, tão poderoso, tão imponente. Quem é que já provou do fruto da mostarda? Eu acho que todo mundo, né? Quem é que já não comeu cachorro-quente? Quem é que não comeu cachorro-quente, hot dog? O hot dog americano, por exemplo, ele vai o pão, a salsicha e mostarda. Não é como no Brasil que a gente coloca o ketchup, a mostarda. Não, lá é só a mostarda. E é uma delícia, hein? O nosso é mais incrementado, mas o deles é muito gostoso também. Então a mostarda a gente conhece, como conhecemos o ketchup, que é a base do tomate. A mostarda provém do fruto da mostarda e é muito saboroso. Ele dá um paladar a mais, um incremento a mais, não é? Então, o Cristo usou exatamente a semente de mostarda para exemplificar sobre o poder da transformação, não é? Agora, nós temos que refletir uma coisa. Se nós acreditamos no Cristo verdadeiramente, ou se nós achamos que algumas coisas dentro da nossa compreensão é mesmo, outros que a gente não entende, não deve ser, a gente interpreta conforme o nosso entendimento. Porque o nosso pensamento é um, o pensamento do Cristo, que reflete o pensamento de Deus, é outro. E ele disse, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, porque o pensamento do Cristo reflete o pensamento de Deus. Mas a gente, quando não consegue penetrar nos pensamentos do Cristo e de Deus, a gente tem que interpretar, porque a gente não entende. E aí então o Cristo disse, se tiveres fé, como um grão de mostarda, em outras palavras ele quis dizer, vocês tinham tirado o demônio. Vocês tinham tirado o demônio.
Agora, quando a gente fala em fé, a gente fala em fé no quê? Quando nós falamos em fé, nós aliamos a Deus, obviamente. Quando nós falamos em fé, fé em Deus, certo? Porque eu posso até dizer assim: eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Eu tenho fé que vou ganhar. Eu vou jogar, que eu tenho que jogar todos os dias e eu tenho fé que dessa vez vai dar. Essa fé que a gente fala é fé em Deus, gente? Não, não é, né? É uma confiança, é um anseio, é uma pretensão, mas não é fé. Porque quando a gente fala em fé, é fé em Deus. E quando a gente fala em fé e a gente está falando de Deus, nós estamos falando de quê? Estamos falando de amor, né? Porque Deus é amor. E a lição fala no poder da fé. Portanto, no poder do amor, no poder de Deus. E o poder de Deus, o poder do amor, pode fazer o quê? Ora, gente, Deus é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas. E, portanto, Deus tudo criou. Tudo criou. Então, o que Deus pode? Deus pode tudo. Será? Não tenha dúvida. E o Cristo? O Cristo reflete o pensamento de Deus. O Cristo está na sintonia de Deus, portanto, na sintonia do amor. É co-criador, maior, e pode criar, como criou o nosso planeta. Só para ter uma ideia. Ora, se o Cristo que criou o nosso planeta, que reflete o pensamento de Deus, que é co-criador maior, que tem a capacidade, portanto, de transformar, como grão de mostarda, no exemplo dado, transforma-se naquele arbusto poderoso, de manipular o fluido cósmico universal, que só Deus que cria, mas o Cristo, como co-criador, manipula o fluido cósmico universal e transforma o fluido cósmico universal em qualquer coisa, dentro da sua capacidade, que é grande, é enorme, e pega aquele fluido cósmico e transforma no planeta. Não é por outra razão que o Cristo transformou a água em vinho. Poder da fé, poder do amor, sintonia de Deus. Co-criador, transforma. Não multiplicou os pães, os peixes. Não é? Não veio lá um cidadão romano, um centurião, ao encontro do mestre, pedindo ao mestre que curasse um seu parente doente. E ainda disse que o Cristo não precisaria ir até lá, porque o Cristo podia curar de onde estava. E o Cristo disse assim: não encontrei maior fé em toda Israel, referindo-se a esse centurião ao dizer isso. E aí o Cristo disse para ele: pode voltar lá que ele já está curado. O poder da fé, o poder do amor, o poder de Deus, porque no fundo é tudo Deus que transforma, que faz, que cria. Mas se você entra na sintonia de Deus, entrou no poder de Deus, poder da fé, que é o poder do amor, que tudo pode. Tudo pode. Porque o amor é o maior poder de todo o universo infinito. Mas nós diríamos, mas o mal também não tem muita força, não realiza, não faz as coisas, faz, mas só faz o mal. Só faz o mal. Não é? A bomba atômica
é produto do amor dos homens? O objetivo ali era o amor? Não, não era, né? Era o quê? A dominação, o egoísmo, o mal. Jogou lá no Japão, destruiu tudo. Não vamos entrar nesse mérito, estava em guerra, essas coisas todas, mas não importa. O que eu quero dizer é que o mal também tem muita força, porque tem inteligência. Tem o livre-arbítrio. E com a inteligência, muita coisa pode ser feita. Então o mal tem muita força? Tem, mas poder só Deus. E os co-criadores que somos todos nós, que entrarmos na sintonia de Deus, também, como co-criadores, pela força do amor, podemos realizar feitos surpreendentes. Uma criatura do mal pode também? Não. Por quê? Porque qual que é a sintonia de uma criatura, de um ser, de um irmão nosso, um espírito, que está fazendo o mal? Qual que é a sintonia? É a do amor? Não. Não é a sintonia do amor. É a sintonia do poder, da violência, da dominação, do mal, de escravizar. E sem a sintonia do amor, não é possível a cocriação amorosa do Pai, como o Cristo. Mas dentro da nossa condição, nós também somos co-criadores menores. E o Cristo co-criador maior, porque cada qual dentro da sua condição evolutiva. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de Joel Goldsmith. É um irmão que era cristão, não é? Era cristão. E a fé dele em Deus e em Cristo era completa. E ele, na Segunda Guerra Mundial, foi convocado para ir para a guerra. E foi. Mas lá na guerra, o pensamento dele em Deus, completo, pleno, fazia com que as balas não o atingissem. Passava do lado, não acertava ele. No momento em que ele sintonizou com Deus. E aí ele foi retirado da frente do campo de batalha. Mas para resumir, Joel Goldsmith foi um dos maiores curadores que a história da humanidade já nos apresentou. As pessoas o procuravam por telefone, ligavam para ele. Ele só perguntava o nome da pessoa e mandava a pessoa pensar no parente que estava doente. Ele dizia, seu parente já está curado. E estava. Tem vários livros. Quem fala muito de Joel Goldsmith é o Hélio Couto. Alguns de vocês que assistiram já a palestras do Hélio Couto já devem ter ouvido falar de Joel Goldsmith. Tem livros dele, eu tenho alguns aqui. Mas vocês podem, por exemplo, no YouTube dar uma olhadinha, não é? O Cristo, quando curava, dizia, sua fé te curou. A fé em Deus. Porque a pessoa entrava na sintonia do amor, se predispunha a ser curada. Porque o amor é compassivo, o amor só faz o bem, nunca o mal. Todas as pessoas que o Cristo curou de lepra, aleijados, cegos, pessoas com múltiplas doenças, feridas. E olha que na Bíblia tem vários relatos de cura, mas a quantidade de cura que o Cristo realizou era infindável. Lógico que não está tudo na Bíblia, nem caberia, porque a quantidade de pessoas que foram curadas é enorme. A mulher que vertia sangue, não é? Só dela tocar no manto do mestre, ela ficou curada instantaneamente. E ela vertia sangue há muitos anos, coitada. Ela não podia nem viver socialmente, porque ela era rejeitada. Porque aquela doença naquela época que ela tinha, afastava as pessoas dela. Então ela, coitada, era uma pária social, uma pária da sociedade. E ela, sabendo que o Cristo passaria ali, ela foi lá.
Mas tinha uma quantidade de pessoas enorme, não tinha como chegar perto do mestre. Era muita gente. E outra, era com aquele problema. Se alguém visse, aí jogar lá longe, não ia ter como. Mas o máximo que ela conseguiu se aproximar é para tocar no manto e ela tocou. E ela ficou curada. E nesse momento, o mestre perguntou aos seus discípulos, quem me tocou? O Pedro, os outros disseram, mas Senhor, não tem como saber que esse monte de gente, todo mundo encostando no Senhor aqui. Como é que nós vamos saber quem é que tocou no Senhor, mestre? Não tem como saber. Não, uma virtude saiu de mim agora, eu senti. E aí a mulher que estava lá do lado, fora já, eu confesso, fui eu que toquei no seu manto. E aí ela contou sobre o milagre. Não é? Por quê que ela foi curada? E outros que estavam tocando não acontecia nada? Porque os outros não tinham fé. Não estavam na sintonia do poder do amor, do poder da fé. E não tinham mérito também, não é? Porque precisa ter mérito. Porque muitas doenças que as pessoas que se encontram encarnadas apresentam, essa doença em si já é a cura para o espírito. E se for feita a cura dessa doença, na verdade vai estar descurando e não curando. A cura já é a doença em si. E aqueles que o Cristo curava tinham mérito para isso e tinham fé. Por isso eram curadas. Mas se a pessoa sem mérito for curada, porque o mérito decorre de a pessoa estar quite com a justiça divina, não estar endividada, já ter se transformado através da doença, da aflição, da dor. A dor ajuda a transformação e aí conquista o mérito. Mas se for curar uma pessoa sem mérito, resolve? Não. Porque muitas pessoas que o Cristo curou voltaram a ficar doentes. O Cristo curava. O amor dele era infinito. E é. Porque a pessoa volta com a mesma vida, com a mesma vibração. E a vibração maléfica atrai a doença. Que a pessoa não se transformou, ela não mudou, continua sendo a mesma. Não é? Então, quando o Cristo fala no poder da fé, está falando do poder de Deus. Do poder de Deus, porque a fé sempre está ligada a Deus. Vocês vão dizer, não, mas é aquele pessoal lá que põe bomba no corpo e tal, e vão lá, e vão numa lanchonete, numa praça, e se explode, explode todo mundo que está perto. E eles também têm fé, não tem? Eles têm fé em Alá. E qual que é a promessa que os sacerdotes deles prometem? Os sacerdotes deles prometem para eles, esses homens bombas, que são pegos já pequenos, e ficam lá no templo e ficam ouvindo aquilo, eles são, não é? Uma lavagem cerebral. E qual que é a promessa? A promessa é que a fé em Alá. E que depois, quando eles realizarem a missão, que é se explodir todo mundo, porque são infiéis. Infiel é quem não confia, não é do Alá, não é do Deus Alá. E Alá é o nome do Deus. Agora eu pergunto, Deus tem nome? Deus é Deus, né? Não vamos dar nome. Deus é Deus. E a promessa é que quando eles forem para o paraíso, depois da missão, eles vão viver às margens de um rio que verte leite e mel. E vão ser agraciados, presenteados com 12 virgens. Vocês acham que aí tem Deus nesse meio aí? Vocês acham que nós estamos falando de amor?
nessa história, porque Deus é amor. O poder da fé é o poder do amor. Nessa história toda, nós estamos falando de quê? De amor? Ou nós estamos falando de dominação? Pelo medo? Pela lavagem cerebral? De Deus é que não é, né, gente? De Deus é que não é. É a fé cega, mas não é nem fé. É uma lavagem cerebral que é feita na criatura e ela nem sabe o que está fazendo. Ela acha que sabe, mas não sabe. Não tem consciência do que está fazendo. Não tem consciência, porque se tivesse. Como é que alguém que tem consciência e tem fé em Deus vai fazer mal para um semelhante? Não tem sentido. É fora de propósito. Porque se você confia em Deus, e Deus é amor, jamais você vai fazer mal a um semelhante. Porque a recomendação de Deus, a recomendação do Cristo, que espelha a vontade de Deus, é o amor, a essência do ensinamento do Cristo, refletindo o pensamento e a vontade do Pai, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque você amando a Deus, você está entrando na sintonia de Deus. E entra no poder da fé, no poder do amor. E amar ao próximo como a nós mesmos, porque cada um de nós somos emanações de Deus. Então, cada um de nós também é Deus. E o Cristo nos disse isso. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas, para isso, é preciso entrar na sintonia de Deus e do Cristo. É por isso que o Cristo disse também: eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Muitos pensam que Jesus foi arrogante ao dizer isso, mas é porque não está entendendo a mensagem do Senhor. E a mensagem dele é a seguinte: eu sou a videira verdadeira, eu e o Pai somos um. Eu estou em unicidade com o Pai. Eu estou na sintonia do Pai, sintonia do amor. Eu reflito a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, disse o Cristo. Vejam bem, vejam bem. E aí ele então diz: sem mim nada podeis fazer. Por que ele diz sem mim? Ele reflete a vontade do Pai. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Ou podemos? Podemos fazer o que sem Deus? Só fazer bobagem. Só fazer estrupício. Porque sem Deus a gente está no caminho das dores, das aflições. Porque o Cristo nos ensinou o caminho, que é o caminho do que leva ao Pai. Mas se a gente quiser fazer um caminho diferente, um atalhozinho ali, aí podemos fazer, mas vai dar certo? Não vai. Mas vamos penar. Por que acontece com o espírito desobediente, rebelde? Nós já sabemos. Acaba indo para o umbral, ou para baixo ainda do umbral, né? Lá embaixo é escravizado, porque lá para baixo tem gente com muito mais força, com muito mais inteligência, com muito mais capacidade intelectual, porque o pessoal lá de baixo é muito inteligente. É gente que está há milênios. Vieram de outros mundos, estão lá, não encarnam há muito tempo. Agora estão indo embora, porque agora transformação planetária, né? Regeneração, mas aí você vai lá fazer o quê? Vai sofrer. Mas se entrar, enquanto a gente não mudar a nossa vibração e a nossa sintonia para a vibração suave, harmoniosa, o caminho, o destino nosso é sofrer. Vocês vejam bem uma coisa. Eu sempre uso um exemplo do André Luiz porque ele reflete uma situação que facilita a gente explicar. Veja bem uma coisa. O André Luiz era uma pessoa ruim? Não, ele não era uma pessoa ruim. Ele era um médico, gente. Ajudava todo mundo, mediante pagamento, mas ele era médico. Ele era médico de profissão. Fazia o mal, era ladrão. Não era nada disso. Tinha lá seus viciozinhos. Uma pessoa do mal ele não era. Mas ele estava na vibração de Deus? Não. Estava na vibração do mal? Não, não do mal.
lá para baixo, não fazia mal para as pessoas. Mas ele fazia o bem dentro daquela condição dele de médico, fazia. Mas estava na sintonia de Deus? Não estava. Não. Desencarnou, foi para onde? Umbral. Mas não foi para as trevas e nem para o abismo, foi para o umbral. Gente, porque, fala a verdade, nós estamos no umbral agora. E nós, ao desencarnar, para onde é que nós vamos? Gente, eu sou sincero com vocês. Eu sou sincero. Nós vamos para o umbral, não tem jeito. Ou vocês acham que nós vamos para regiões iluminadas? Alguns vão, mas a maioria não vai, gente. A mãe do André Luiz foi? A mãe do André Luiz foi. Mas ela era um espírito muito iluminado. E o Chico Xavier? Obviamente que isso aqui também não está, não. Está nas regiões superiores. E nós? Gente, é umbral. Não estou dizendo que tem que ser naquele umbral baixo, umbral raso. Mas pode ser um umbral alto, ainda umbral, onde estão lá o nosso lar. Ué, a maioria de nós não sonha para o nosso lar? Então nós vamos para o umbral. Mas é um umbral onde não tem aquele sofrimento, mas já tem consciência, tem trabalho, dedicação, querendo acertar no processo de autorregeneração, tendente ao bem. Tendente ao bem é umbral, mas é umbral alto. E está muito bom, temos que ficar felizes. Temos que ficar felizes. Então vocês vejam bem uma coisa. Aí o André Luiz foi lá para um umbral baixo. Penou lá 8 anos. Por quê? Porque ele não estava na sintonia do amor. Cometia equívocos, deslizes. E foi para o umbral baixo. E por que ele não foi socorrido de primeiro? Logo de cara foi socorrido, a mãe dele pedia. Mas não foi. Porque ele precisou entrar nas vibrações suaves. Quando ele já se tinha transformado. O orgulho já tinha ido embora, e aí na humildade, clamando, pedindo a Deus socorro, aí o socorro veio. Então nós temos que estar na sintonia do Pai, na sintonia de Deus, o tempo todo, dentro do possível. A gente não consegue. Porque para estar na sintonia do Pai, na sintonia do amor o tempo todo, nós temos que ter amor o tempo todo e a gente não consegue. Mas temos que esforçar para entrar nessa sintonia. Tanto quanto for possível, na medida das nossas condições, o quanto mais pudermos. Porque quanto mais estivermos na sintonia do amor, do poder da fé, menos nós vamos errar e mais bem nós vamos fazer para nós mesmos e para os nossos semelhantes. Seguindo o ensinamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas para isso tem que estar na sintonia do amor, no poder da fé. E o poder da fé pode o quê? Pode tudo, dentro da condição do Espírito de cocriar. Reiterando, Cristo é co-criador maior. Cria planetas. Há espíritos acima do Cristo? É claro que há. Há espíritos que criam universos, utilizando o fluido cósmico universal. Espíritos do nível que criam universos também manuseiam o fluido cósmico universal. Porque quem produz o fluido cósmico universal é só Deus onipotente. E quem emana de si espíritos, só Deus onipotente. Os espíritos são criados por Deus, mas que têm condição de criar até o universo, não criam espíritos. Mas têm a capacidade de criar corpos para os espíritos nele evolucionarem. Porque vejam bem uma coisa, gente. Você pega um óvulo, e um espermatozoide junta, vira um ser humano. Vira um ser humano. Isso aí são espíritos geneticistas siderais que fazem isso. Criam tudo. Para isso tem que estar na sintonia de Deus, do amor, poder da fé. E cada um de nós, dentro da nossa condição, é buscar
dentro das nossas limitações, buscar nos transformar cada vez mais para melhor. Como o grão de mostarda daquela sementiquinha minúscula, quase invisível, transformar-se naquele arbusto poderoso, maravilhoso. É essa fé que o Cristo quer que nós tenhamos, que produza a nossa transformação íntima, transformando a nossa sintonia, nossa vibração mundana na vibração do amor, do Pai, do Cristo. E nessa sintonia, nós vamos sempre estar no estado da alegria. Meus amigos, eram essas as considerações para a nossa reflexão sobre esse tema. É um tema que a gente está, vez ou outra, tratando dele, então a gente está buscando fazer abordagens por outro ângulo, diferente, não é? Em O Livro dos Espíritos, até a abordagem é um pouco diferente, mas, de toda maneira, é sempre visando, dentro do possível, refletir a vontade do Cristo. Antes de iniciar a palestra, eu fiz uma oração, busquei e roguei a sintonia do mentor para que ele pudesse me inspirar, permitir que eu pudesse também refletir a vontade do Senhor ante essa lição. Eu espero que eu tenha sido útil. Meus amigos, ficamos por aqui. Amanhã e na quarta-feira nós vamos ficar com os nossos amigos Sérgio e Fabiana, que irão proferir a palestra. Na quarta-feira, acreditamos, pelo que soubemos, que se vai tentar realizar a palestra lá da Casa Espírita, não é às 18 horas. Mas nós temos um probleminha lá, não sei se vai dar certo, tomara que dê, porque lá nós temos uma falha ali da internet, que a internet ele funciona muito mal. Você está com a internet funcionando e daqui a pouco para de funcionar, mas vamos esperar que dê tudo certo, né? Na quinta-feira, vamos prestigiar o João e a Vânia, que também estarão conosco às 18 horas, proferindo a palestra. E na sexta-feira estaremos aqui, estaremos todos juntos novamente. Fiquem com Deus, uma ótima semana para todos. Muita paz.